Nesta aula eu vou te mostrar como se publica um livro. E não só como se publica. Eu vou te mostrar uma estratégia de como qualquer pessoa pode ganhar 10 vezes mais do que um autor comum que publica por uma editora, para você saber como publicar e se dedicar totalmente ao seu talento, vender e distribuir livros para muitas pessoas. Eu vou te mostrar os segredos da publicação de um livro, como alcançar destaque com maiores chances de ter um selo editorial, um livro ou uma editora posicionada com a técnica Carreira 10x. E para quem é isso? Para quem escreve e quer fazer um livro que vai trazer os melhores resultados, mais resultados até que muitas editoras. Para quem quer entrar no mercado editorial de maneira séria. O bom é que, independente do seu conhecimento no mercado dos livros, se você escreve ou tem uma habilidade de leitura, revisão, design, para você que já tem uma editora, mas não está satisfeito com o resultado das suas vendas, essa aula é importante para você. Mas espera aí, essa aula não é para quem acha que essa carreira é simples, tá? Se você acredita que é só fazer o que eu vou te ensinar aqui e pronto, pode pular esse vídeo, vai? Isso porque depois dos segredos que eu vou te contar, você vai aprender como funciona uma editora e a como vender bem as suas histórias em forma de livro. Assim como o Ricardo, que publicando apenas 2 livros, ele já ganhou R$ 87.000 em direitos autorais. Como a Cris, que criou uma pequena editora e já publicou 3 livros. E como a Bruna, que é autora de um livro infantil que está prestes a publicar no exterior. Eu conheço escritores que me dizem assim: o meu sonho é publicar um livro. Ou, o meu sonho é publicar para uma editora. Ó, publicar um livro até pode ser um sonho, mas enquanto ele não passar disso, ele não vai sair do papel, tá? Para você conseguir se dedicar inteiramente do seu talento profissional e da escrita, é preciso estratégia. E é isso que eu tenho ajudado os escritores a conquistar. Esses autores estão conseguindo levar os seus livros para milhares de pessoas com a técnica que eu nomeei de Carreira 10x. Foi antes de eu entender qual era o segredo das editoras que eu tive uma lição que mudaria o rumo da minha carreira. Uma dezena de anos atrás, eu trabalhava no editorial de livros didáticos. Eu era assistente editorial na época, uma editora com mais de 100 funcionários. Eu dedicava meu tempo e muitas horas nessa jornada preparando os livros para que eles concorressem em editais. Qualidade de vida, para mim, sempre foi um dos valores que eu coloquei em primeiro lugar. E por mais que eu não pudesse banjar com o meu salário, eu gostava de curtir o meu descanso. Foi justamente por esse motivo que eu coloquei em risco a minha carreira. Lá na editora, a carga horária só aumentava. Chegou um certo dia que a minha superior chegou para mim e disse: Rafael, nas próximas semanas a gente vai ter que trabalhar também aos domingos, beleza? Aí imagina, né, o nosso esforço, ele está livre de segunda a sábado e ainda não sendo o suficiente. Essa mesma supervisora, ela chegou e perguntou: Rafael, você vem? E eu falei naquela época que não. O resultado foi que nos próximos dias ali seguintes, pediram para eu tirar minhas férias, eu aceitei. E aí quando eu retornei, ela revelou para mim: Rafael, você está demitido. Tava uma crise rolando na editora e ela demitiu um monte de funcionário. Eu fiquei completamente sem dinheiro, né? Com contas para pagar, e eu estava procurando um novo emprego na área editorial. Eu não encontrei nenhum na minha região, porque não tinha muitas editoras ali. Nessa época, chegou um momento que eu precisei de ajuda, eu me inscrevi no CRAS, porque eu não tinha salário e não conseguia pagar as minhas despesas básicas. Eu ia a pé nessa época, pois eu tinha tempo mais para andar e o dinheiro da condução seria muito mais bem gasto com comida. Por outro lado, eu tive tempo para pensar e comecei a montar a minha estratégia para trabalhar. Nessas pesquisas, eu descobri que a minha cidade estava com inscrições abertas para um edital de cultura, que aceitaria propostas de cidadãos para atividades relacionadas à cultura e à educação. A minha formação é em letras. Então, pensando nisso, eu criei uma proposta para dar aulas de literatura no contraturno. Esse edital ele durou apenas um ano, mas ele me mostrou o que eu poderia fazer. Eu poderia criar projetos e atuar com livros. Um ano depois, eu já não precisava recorrer ao CRAS e a cultura me envolvia. Eu criei projetos e escrevia propostas para editais. Durante essas atividades, eu conheci algumas pessoas decisivas e uma delas foi a peça que faltava nessa minha carreira.
Essa pessoa era um escritor que me disse o que eu precisava ouvir naquela época e que mudou de vez minha carreira. Ele perguntou: "Cara, por que a gente não monta uma editora?" E nossa, foi um momento que abriu portas das possibilidades para mim. A gente começou a fazer um trabalho, a gente começou um primeiro projeto, eu trabalhando de casa, executando serviços que eu já tinha aprendido, como capa, revisão, diagramação. A gente fez um projeto beta, a gente juntou essas habilidades, ele divulgou um evento, a gente investiu R$ 200 e a gente recebeu o dobro no primeiro lançamento de livro. Em seguida, a gente reinvestiu esse dinheiro uma, duas, três vezes, e aí a gente já tinha criado uma editora com o mínimo de investimento necessário, só o nosso conhecimento. E aí, infelizmente, veio o meu segundo baque. Esse autor, ele fazia o marketing da editora e organizava os eventos, mas chegou um dia que ele me falou: "Rafael, não vai dar mais para continuar", e saiu da editora. Fiquei sozinho. Eu queria muito que a editora continuasse. Eu queria trabalhar de casa. Eu até tentei fazer um evento na época, mas aí não deu. Ninguém compareceu a esse evento. Daí, a partir disso, eu descartei essa possibilidade de trabalhar desse jeito e pensando se não existia uma outra maneira que eu poderia continuar trabalhando de casa, publicando livros e aprendendo mais sobre o mercado editorial. E aí, enquanto eu estava publicando esses livros dos escritores para leitores, duas amigas escritoras que também tinham sido mandadas embora lá naquela mesma grande editora, elas propuseram uma parceria. A gente ia publicar 2 livros estratégicos. Eles foram estratégicos porque dessa vez não ia ter festa de lançamento e a gente nem ia precisar fazer o marketing do livro. A gente ia trabalhar de casa num projeto que venderia nossos livros para alguém que iria se encarregar de todo o resto e ia comprar milhares de livros da gente. Vocês acreditam? Nós escrevemos esses 2 livros sem estoque e esse comprador encomendou da gente a quantia de 111.968 exemplares. Hoje, eu continuo trabalhando com elas. A gente é parceiro em alguns projetos e criamos uma comunidade que a gente troca ideias, conversa sobre mais projetos. Essas amigas autoras já montaram as empresas dela e continuam nessa mesma estratégia. Eu poderia ficar assim, claro, e dedicar totalmente a publicar livros nesse mercado para esse comprador, mas a minha vontade de ensinar é maior. Eu criei um projeto com o Jean, que escreve poesias. Ele já está com um livro em processo de análise e venda para esse comprador. E, paralelo a isso, ele já montou a editora dele e lançou um livro por conta própria. Como eu te disse, eu vou ensinar aqui para você a base de como se publica um livro, para que você possa, como eu, que estava sem rumo, sem dinheiro, investiu R$ 200 no primeiro projeto, foi reinvestindo seus livros, inscreveu, né, em editais e vendeu por encomenda milhares de exemplares. Eu vou te ensinar o passo a passo por trás disso. Eu levei 10 anos até entender os segredos das editoras e criei a carreira 10x. Depois, se você quiser se aprofundar, você vai ter a oportunidade de comprar um curso que eu ensino bem detalhado. Nele você participa de encontros extras e, quem sabe, a gente pode fazer uma parceria para os seus projetos. Nesses 10 anos de editorial, eu consegui entender que existe um conhecimento geral muito errado de que para você publicar, você precisa imprimir o seu livro e estar nas livrarias, tá? Ora, quem afirma isso está ignorando que o mercado de livros digitais está aumentando e que já tem leitor que só lê no formato digital. Além disso, os maiores compradores de livros fazem isso por encomenda. Então, você não precisa nem imprimir antes disso. A não ser que você queira, aí tudo bem. Outra coisa que eu ouço muita gente dizendo é que você precisa escrever extremamente bem, precisa ser uma gramática ambulante para ser um autor que merece publicar. A verdade é que você precisa aprender sobre os processos editoriais que envolvem a publicação de um livro. Se você aprendeu passo a passo para se publicar um livro, vai ver que escrever é só metade do caminho. Eu digo isso porque os escritores mais ricos e famosos, eles nem escrevem.
Eles pagam um ghostwriter para fazer isso e tá tudo bem. E aí, o principal conhecimento geral que eu ouço é que você precisa estar presente nas redes sociais e na mídia. Estar presente nas redes sociais até pode fazer sentido, mas se você não tiver um livro para oferecer, ou se não estiver criando seus projetos com estratégia, de nada adianta ficar preparando postagem, tá? E procurando espaço em jornais. Agora, o maior erro de todos, de longe eu vejo, é que você precisa encontrar uma editora para publicar o seu livro. Como eu vou te mostrar aqui, seu livro pode existir com o seu próprio trabalho. Você pode ser a sua própria editora, oficializando seu livro com o registro de ISBN. A metodologia que eu vou te mostrar considera que você pode publicar e reinvestir na sua carreira. Assim você não gasta rios de dinheiro para fazer o seu livro acontecer, não fica com o estoque parado e pode focar em projetos que vão te trazer mais retorno financeiro, mais reconhecimento pelo seu talento e ser lido, claro, por muitas pessoas. O modelo de publicação Carreira 10x que eu criei, ele une a experiência profissional dentro de uma editora grande, o conhecimento prático na criação de uma editora enxuta, que funciona mesmo dentro de uma casa, que lança livros sem imprimir e recorre aos editais para um retorno financeiro maior. Papel e caneta na mão agora, que eu vou te mostrar como você consegue publicar um livro hoje mesmo ou mais tardar nos próximos dias. Para você fazer isso, você precisa ter o seu original em Word. Aí você vai fazer um cadastro no site kdp.amazon.com. Primeiro, você vai preencher os dados do seu livro, como título, nome do autor, assunto, palavras-chave e por aí vai. Em seguida, você vai fazer o upload, vai subir o arquivo de texto e aí você pode criar a capa dentro dessa mesma plataforma. Você vai lá escolher em seguida o valor e pronto. Você vai esperar algumas horas e seu livro já vai estar disponível em uma das maiores plataformas de venda de livros. A Amazon não exige ISBN, que é uma espécie de RG do seu livro, com código de barras e tudo. Mas se você quer ter o seu ISBN, ela está aí, tá? É só você se cadastrar no site cbnserviço.org.br/ISBN. Lá você consegue pedir o ISBN do seu livro. Você acha que é difícil encontrar editais que encomendam livros, como eu aprendi? Faz esse teste aqui, ó. Vai no Google e digita edital de diagramação, edital de revisão, e você vai ver o tanto de oportunidade para fazer dinheiro no mercado editorial que você tem. É claro, com essas dicas você vai publicar o seu primeiro livro, que é muito bom. Agora, para você avançar no sonho de publicar um livro, fazer disso uma estratégia para ganhar 10 vezes mais do que um autor comum, para você conseguir se dedicar inteiramente ao seu talento, vender, distribuir livros para milhares de pessoas, você tem a chance de entrar na turma dos segredos das editoras que eu criei. Nele, eu ensino bem detalhado, etapa por etapa, esse processo. Você vai poder participar de encontros ao vivo para tirar dúvidas e falar do seu projeto editorial. Do mesmo jeito como eu aprendi, eu me comprometo a te ensinar a fazer parte desse mercado. Clicando no botão de compra, o que vai acontecer? Você vai ter acesso online ao conteúdo que é dividido em 3 partes, tá? A primeira é o conteúdo gravado, segunda parte, exercícios para você pôr em prática a estratégia e 3 encontros ao vivo com todos os alunos para tirar dúvidas, compartilhar ideias se você quiser e falarmos de projetos, editais, insights em tempo real. Você pode até pensar que esse método ainda não é para você porque eu nem tenho empresa ou nem conheço nada do editorial. Eu também não tinha empresa quando eu comecei. O que eu fiz é o que eu te mostrei nessa aula mesmo. Você não precisa de empresa para começar a publicar ou para iniciar uma pequena editora, tá? Você pode começar como pessoa física e, conforme vai publicando, vai reinvestindo para se profissionalizar cada vez mais. As aulas gravadas, elas vão trazer os passos necessários para você conhecer o mercado, criar sua editora de maneira enxuta. Quando eu digo enxuta, é que você pode começar com as habilidades que você tem e vai aprender as demais. Se você não quiser executar todas, eu vou te ensinar qual é o tipo de profissional que você pode buscar. Então, não se incomode se você está começando. Você precisa de conhecimento prático e aprendizado que vai estar disponível na plataforma da Carreira 10x. Se você acredita que essas aulas
não são para você porque você não sabe escrever ou porque não tem um livro pronto, ó, eu vou te falar. Você não precisa ser escritor para começar nessa área, tá? Esse curso é destinado a todos os interessados no mercado editorial. Pode ser que você descubra durante as aulas que pode ser um editor, um revisor, um diagramador e vai convidar escritores para publicar dentro dessa estratégia. Vocês podem ser parceiros nessa empreitada cultural. Além disso, nas aulas eu vou mostrar os melhores gêneros que os maiores compradores de livros procuram. Por isso que os exercícios da aula vão te ajudar a produzir ou adaptar o seu livro dentro da estratégia da carreira 10x. Você pode pensar que porque você já tem um emprego, essas aulas não são para você. Ó, e espero muito que você não esteja passando por dificuldades financeiras como eu passei no início da minha jornada literária. Se você já tem um emprego, você pode publicar os seus livros com o objetivo de conseguir uma renda extra. Eu tenho certeza que em pouco tempo você vai perceber o quanto essa atividade ela pode se tornar o seu principal ramo de atuação. E se você quer uma editora que pague pelo seu trabalho e por isso acha que esse curso não é para você, amigo, eu preciso te contar. Se você quer que uma editora abrace o seu projeto, não sei se você sabe, mas uma editora grande ela não vai chegar até você se você não fizer nada. Esse curso é para você fazer sua carreira começar de uma maneira sustentável. Quando você não é conhecido, ninguém liga para você. Agora, quando você começar a ter resultados, se você ainda quiser daí compartilhar seus projetos e fazer parcerias, vai ser muito mais fácil negociar um contrato com uma editora grande. Hoje, os livros que eu escrevo em editais representam 70% do faturamento anual da editora. E entrando na turma agora, você vai aprender a vender melhor suas histórias em forma de livro. A Cássia já recebeu R$ 87.973 em direitos autorais. A Renata, ela publicou sozinha o seu segundo livro pela Amazon no formato físico e digital. E o Sérgio já está com o seu livro, O Inácio Larga Esse Celular, em processo de aprovação pelo grande comprador. Se você entrar na turma hoje, eu tenho um bônus para você. Depois de você fazer as aulas, montar o seu primeiro projeto, você poderá marcar um encontro comigo, apresentar o seu livro e fazer sua proposta de parceria para a gente trabalhar junto. Se você quer ser um autor que vai ganhar 10 vezes mais que a maioria dos autores, se você quer viver da sua arte, se quiser ter um projeto editorial sustentável e prático de levar adiante, clica no botão, faça sua compra e entre para a turma da Carreira 10x. O link para finalizar está logo abaixo do vídeo, tá? Você vai finalizar a compra e já vai ter acesso à primeira aula sobre a estratégia de publicação do seu primeiro livro. E se por acaso você começar a assistir e não quiser mais fazer parte, você tem até 7 dias para solicitar a devolução da sua compra, tá? Para garantir que você não vai sair desse curso sem aprender, eu estou oferecendo o acompanhamento editorial 90. Funciona assim. Se 90 dias você tiver assistido às aulas, feito exercícios e não tiver conseguido estruturar o seu projeto, você pode entrar em contato no nosso e-mail que a gente vai te ajudar a alcançar o seu primeiro projeto. Então, entra agora para a turma e dê o primeiro passo para viver do seu talento no mercado dos livros. Eu te vejo lá e até mais. Tchau!